Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que maravilha encontrar você neste 1º de setembro. Juntos podemos dizer: Senhor, abençoe este mês de setembro. Seja um mês de bênção, de luz, de misericórdia. Seja o mês do milagre. Quantas graças estamos aguardando desde o começo deste ano? Tomara que seja agora, que tudo possa maravilhosamente acontecer. Quero bendizer a Deus por toda a ajuda, todo o socorro espiritual que você também recebe por meio da obra Coração Fiel. O mês de setembro é costumeiramente o mês da Bíblia. A Igreja Católica reserva esse tempo, o mês de setembro, para refletir sobre a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Quero inclusive recomendar a você: faça na sua casa um altar, onde você possa colocar a Bíblia num lugar de destaque. Eu sei que muitas pessoas já têm esse hábito, já fazem o altar em honra à Sagrada Escritura na sua casa. O problema é que algumas pessoas tornaram este altar um lugar tão comum que deixam o significado do altar passar despercebido. Certa vez fui numa casa e encontrei ali a Bíblia aberta na estante da sala, aberta na página do Salmo 90. E foi interessante porque na hora da oração eu peguei a Bíblia para conduzir um momento com aquela família. E percebi que as outras páginas da Bíblia estavam ainda grudadas. Quer dizer, a pessoa abriu a Bíblia no Salmo 90 e deixou ali como um enfeite, apenas como um adereço doméstico. A Bíblia não pode ser um adereço. Deve ser a nossa companhia, nossa companheira de jornada, de vida. Coisa linda! Quantas pessoas tiveram a ousadia, a coragem de dedicar o tempo da sua jornada, da sua vida, para conhecer os livros da Bíblia. Eu desejo, sinceramente, que você não termine sua jornada neste mundo sem ter lido a Bíblia inteira. Todo cristão católico, todo cristão merece e deveria, pelo menos uma vez na vida, ler a Bíblia inteira. Eu quero, no dia de hoje, ajudar a entender um pouco o sentido geral da Sagrada Escritura. E depois, ao longo deste mês, quero trazer algumas histórias célebres da Sagrada Escritura que vão te ajudar a rezar a Bíblia, a deixar que a palavra de Deus, na Sagrada Escritura, também seja a bênção, a harmonia, a companhia dos teus dias. Para entender a Sagrada Escritura, é importante saber o que significa a palavra Bíblia. Essa palavra vem do grego biblos, que significa livros ou biblioteca. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, reúne livros do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento são os textos que foram escolhidos, guardados, considerados santos e que existiam antes do nascimento de Jesus Cristo.
O Novo Testamento são os livros que foram escritos depois do nascimento de Cristo. Podemos observar que na história da humanidade se divide a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Porque o evento nascimento de Jesus marcou para sempre a história da humanidade. Mas quem é o autor da Bíblia? Quando você pega a Bíblia nas suas mãos, essa verdadeira biblioteca, encontrará vários livros que foram escritos por mãos de vários homens. Mas o verdadeiro autor da Bíblia é Deus. É Ele quem inspirou estes homens por meio do Espírito Santo. Homens e mulheres, movidos pelo Espírito de Deus, foram aos poucos escrevendo tudo o que o Espírito os inspirava. Ah, Padre Delta, então quer dizer que o Espírito Santo foi soprando no ouvido deles e eles foram colocando em texto o que o Espírito ditava? Não. O Espírito Santo tem várias formas de nos inspirar. E ao longo da vida, estes homens e mulheres, abertos à ação do Espírito Santo, foram colhendo as moções interiores, aquilo que eles mesmos viviam e que estava envolvido pela ação milagrosa de Deus. Ao longo do tempo, a Bíblia reúne cerca de 40 autores, 40 pessoas no arco de pelo menos 3, 4 mil anos, que foram deixando registrado em texto aquilo que Deus lhes falava, ou até mesmo as experiências bonitas que tinham com o Senhor. Então, podemos dizer que a Bíblia foi escrita por duas mãos, não é? Deus, que inspira, e os seus servos, homens e mulheres, que transcreveram esta inspiração. Eu falei a você, pelo menos 40, né? Mas pode ter sido mais. Nós não temos como saber exatamente quantas pessoas. E também, se a gente for aprofundar este tema, veremos que o importante não é saber quantas pessoas, porque o grande autor da Bíblia é o nosso Deus. A experiência de Deus na vida do povo que ele escolheu envolveu muito tempo. Muitos dos coautores da Bíblia não se conheceram. Por exemplo, Moisés, que seria o responsável pela redação dos primeiros livros da Bíblia, com certeza não conheceu São Paulo apóstolo, que escreveu as cartas de São Paulo no Novo Testamento. Aqui nós encontramos um intervalo de pelo menos 1.600 anos. Repito, o mais importante não é concentrar em quem escreveu, quando escreveu, como escreveu. Isso é papel dos exegetas. Quem são os exegetas? Os homens que estudam a Bíblia. Se o Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Jesus, temos que localizá-lo geograficamente na Palestina, na terra de Jesus, na Babilônia, no Egito. Ali, esses lugares que hoje são visitados, talvez não por causa da pandemia, né? Mas normalmente são visitados, chamando-os de Terra Santa. E o Novo Testamento? A terra de Jesus, Síria, ou Palestina, Síria, Ásia, Grécia, Itália, são os lugares aonde foram fundadas as primeiras comunidades cristãs. Eu quero, ao longo deste mês, trazer mais informações que vão te ajudar a entender, a rezar e a meditar a palavra de Deus. Quero te convidar a fazer esta viagem comigo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, e hoje, nesta quarta-feira, pela intercessão de São José, concede-me a graça de crescer no conhecimento, no entendimento da Sagrada Escritura. Senhor, eu quero te conhecer mais, porque ao te conhecer, terei condições de te amar mais. Ensina-me, Senhor, revela-me, Senhor,
a ti mesmo e faze de mim um coração apaixonado por ti. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração,